O Aimoré é tão pedra no sapato do Grêmio. É verdade. Sabe quanto tempo faz que o Grêmio não vence o Aimoré em São Léo? Em São Léo, eu chuto aí, cara, não fala. Tá. O senhor também não fala. Senhor não, fala tu porque a gente já combinou aqui no bastidor. A gente já tava Tu trocando também, ideia aqui. tu também não fala, eu vou chutar. Vamos botar aí... 8 anos. 8 anos? Pô, se fosse 8 anos, tava tranquilo. 28 Meu anos. Deus, cara. O Grêmio não vence o Aimoré em São Leopoldo há 28 anos. Eu só errei por 20. Não, Cara, mas é que aí tem uma explicação Tá, também, mas é que né? tem os declínios do Aimoré no Campeonato Gaúcho. Eu não levei em conta isso. Realmente eu não levei em conta isso. Mas, enfim, o que vale pra estatística é que o número tá correto. Verdade. Tu tá feliz, Não, né? tá bom. Não, eu concordo. O número é real. O último jogo que o Grêmio venceu o Aimoré lá em São Léo foi em 26 de março de 9-4, tá? E aí foi uma sonora vitória, uma sonora goleada, né? 4-0. 4-0. Carlinhos, 2 vezes, Ayup e Fabinho, né? Fizeram os gols do Grêmio. A escalação era essa aqui, ó, do Felipão, né? Darley, Ayup, Paulão, Agnaldo Liz e Carlos Miguel. Pingo, André Vieira, depois Puma, Cláudio Freitas e Arilson, Carlinhos e Gilson, depois o André Fabinho. Vieira, lateral, tava André jogando Vieira. de volante. Possivelmente meia pelo lado direito. Era um Ramiro. Um Ramirinho. O abraço André abraço, Vieira que é daqui, né? mora aqui perto, inclusive. Um Do lado. abraço pro André Vieira que já veio aqui na rádio. Eu não sabia que ele tinha jogado de volante um jogo. Só achei que era sempre lateral. Mas e o Aimoré, como vem esse ano, meu querido Ronaldo? Porque eu, particularmente, sou de uma cidade que chama Estância Velha, que um dia já foi São Leopoldo, né? Já. Já foi São Leopoldo. E eu tenho, particularmente, um apreço maior ao rival do Aimoré, Novo né? Hamburgo. Que é o Novo Hamburgo. Então eu deixo o Aimoré meio assim, por outro lado. Então eu quero saber como é que vem o Aimoré para esse Campeonato Gaúcho, qual a perspectiva de conquista desse time que é tão tradicional pro nosso estado, né? Tirando a brincadeira. Não, o Aimoré, como a gente falou antes aqui, a questão de estar todo esse período aí sem perder pro Grêmio, mas um bom período o Aimoré esteve na divisão de acesso por conta das oscilações, disputava o Campeonato Gaúcho, voltava pro acesso, mas agora nós estamos indo pro 4º ano seguido no Campeonato Gaúcho. O primeiro ano sempre é o ano mais difícil. Veja o caso do Guarani, de Bagé e do União Frederiquense, que estão lutando arduamente para sair da parte de baixo da tabela. Então, o primeiro ano, que foi 2019, foi um ano muito difícil. O ano de 2020, aí entra a questão já da pandemia e, enfim, 21, e agora nós estamos chegando no ano de 2022 com uma equipe já que dá para dizer com relativa estabilidade ali no bloco intermediário do Campeonato Gaúcho. Nós estamos com 7 pontos, a mesma pontuação de outras 2 equipes e perdendo no número de gols marcados. Eu acho que é uma equipe que está buscando espaço ali no bloco de cima, mas a gente sabe das dificuldades. O Ipiranga começou muito bem, o Juventude começou muito mal. Parabéns ao Ipiranga. Muito bem. O Ipiranga começou muito bem. O Caxias, sempre pela estrutura que tem, a gente sabe que sempre é um candidato a estar ali entre os 4, 5 primeiros. E a surpresa negativa nesse momento é o Juventude, e o Aimoré briga para romper esse bloco intermediário que foram os 3 últimos anos. A gente conseguiu nos 2 últimos anos a vaga para a Série D. A gente disputou em 2021 pela primeira vez uma série nacional. Tinha disputado uma Copa do Brasil com o Cuiabá, que na época ninguém conhecia. E disseram, barbado, a Aimoré pegou o Cuiabá. Tá aí o Cuiabá, né? O Cuiabá, onde tem dinheiro a coisa cresce, né? Pois é, e é muito difícil de fazer futebol no interior. Tá certo que São Leopoldo não é interior, é aqui do lado, né, de Porto Alegre, daqui 40, 45 quilômetros, né, de Porto Alegre. Mas é muito difícil de fazer futebol no interior porque justamente não tem dinheiro, né? É muito difícil. Os clubes vivem basicamente, por isso que é importante o Campeonato Gaúcho para os clubes do interior, vivem da cota de televisão para o Campeonato Gaúcho. Os patrocínios... O senhor pode falar de valor, quanto que o Aimoré recebeu? A cota do Campeonato Gaúcho para esse ano ela está em torno de R$800 mil para os clubes do interior. E isso resolve o que na vida do Aimoré?
resolve o Campeonato Gaúcho. Isso aí paga custo de gauchão durante 3 meses e meio. É isso aí. 3 meses e meio, 4, só que Isso aí. o clube é 12 meses, cara. Agora com a Série D, por exemplo, que nós o ano passado não fomos para a fase de mata-mata, a Série D ela só dá viagem e hotel para os clubes. E mesmo assim só 25, se for viagem de avião, 25 bilhetes e alimentação para 25 atletas. Tu leva 18 ou 20 atletas num jogo fora do estado, mais comissão técnica, mais 2 dirigentes pelo menos, já fica 5 bilhetes aéreos para o clube, fica mais alimentação, hotel, precisa. Então é uma competição muito cara a Série D para os clubes do interior, mas é a porta de entrada para a Série C e para a Série B. O Juventude, que já foi A, foi lá para a Série D e hoje está de volta na A. O Ipiranga já está batendo na porta há bastante tempo para subir para a Série B. O Brasil subiu com a Aimoré. Para o Campeonato Gaúcho, e os dois disputaram o acesso e conquistaram a vaga para o Campeonato Gaúcho no mesmo ano. O Aimoré acabou voltando depois para o acesso, depois do segundo Campeonato Gaúcho, e o Brasil fez uma trajetória de Série D, Série C e Série B, e agora infelizmente voltou para C, né? Mas é a porta de entrada. Então é muito difícil fazer futebol no interior, porque mesmo que... E quando eu digo interior, eu falo até do São José, que é aqui de Porto Alegre. Eu digo fora do círculo Grêmio e Inter. Hoje a gente tem o Juventude bem estruturado financeiramente por conta, né, da Série A. Nós temos o Caxias, que tem também um grau de apoiadores, até pela cidade, ser uma cidade industrial. Né? O Brasil, por ter uma torcida também, né? O quadro social também ajuda. O Brasil, por ter uma torcida muito fanática, mas fora isso, todos lutam com muita dificuldade, porque de fato é difícil fazer futebol com pouco dinheiro. E as grandes empresas, eu imagino que acabam destinando seus investimentos. Se uma empresa de São Leopoldo que tem um faturamento muito alto mensal e tem condição de investir, ele vai botar na camiseta do Grêmio do Inter. Esse é outra questão. Ele vai destinar um valor mais baixo para dar um apoio. Eu acho que vai furar uma bolha, né? Um apoio pro Aimoré, por exemplo. Com a globalização, o que acontece é o seguinte, isso até no futebol, né? Antigamente, quando eu comecei a acompanhar o Aimoré em 1972, era a dupla Grenal, até porque a dupla Grenal ainda não tinha rompido a barreira do Rio Grande do Sul em termos de disputas nacionais. O Inter é campeão em 75, né? 5, 6, 9. Isso. O Grêmio logo depois, 81. O Grêmio 83 Mundial, e daí começa a se enxergar o mundo mesmo. É muito recente, né? É muito recente. Mas assim, naquela época, em 72, quando eu comecei a acompanhar o Aimoré, os patrocinadores eram empresas locais, com dirigentes locais, com alguma vinculação com a cidade ou com a região. E ali sempre foi muito forte o sapato, né? O calçado, né? Pois é, mais em Novo Hamburgo, mas, por exemplo, o Aimoré, o ex-presidente João Corrêa, era dono da Amapá do Sul, que é do ramo, né? Sim. De adesivos, enfim, material para calçados. Então, tu tinha esse apoio do comércio, da indústria local, por ser dirigentes ali. Hoje o que a gente vê é o seguinte, grandes empresas em São Leopoldo, mas que não têm raízes do ponto de vista da sua direção e coisa em relação à comunidade. Tu tem grandes empresas que olham assim, qual é o retorno que vai me dar? A gente eu reuni, por exemplo, uma grande empresa lá de São Leopoldo, eu disse, mas vocês já patrocinaram Libertadores, já patrocinaram outras disputas da Comebol, Copa do Brasil, e o Aimoré aqui de São Leopoldo. Eu disse, não, mas acontece o seguinte, que a Libertadores, as disputas de Comebol, enfim, elas dão um retorno que o Aimoré não vai me dar. Mas o investimento é menor. Sim, mas o investimento do ponto de vista... Então é muito difícil, porque eles têm um olhar mais globalizado, não aquele olhar regional. Mas com tudo isso a gente tem conseguido alguns apoiadores importantes, não com o fluxo financeiro que a gente gostaria, mas é o que nos permite fazer um futebol hoje relativamente competitivo para nível de campeonato. Deixa um pouquinho mais a fundo até vai me interrompendo, Mariano, senão eu vou fazer. Até se puder responder, de repente não pode, mas assim, vamos supor, tá? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma outra empresa aqui dentro da casa, tá? E eu quero patrocinar o Aimoré. Quanto custa pra colocar minha empresa na camiseta do Aimoré? 100 mil ano. 100 mil reais por ano. Olha a diferença de valor.
100 mil anos. Quanto que deve estar o patrocínio do Banrisul O hoje pro Banrisul Grêmio? hoje pro Grêmio, se eu não me engano, gira em torno de 18 milhões por ano. O Não. Banrisul, por exemplo, o Banrisul tem uma política de patrocínio que é o seguinte: todos os times que têm série nacional, Eles divulgam. eles têm patrocínio. Então, o Aimoré, este ano é o Aimoré, o Caxias e o São Luís de Série D. Aí de Série C é o Brasil, o Ipiranga e o São José. E o Banrisul tá em todos. E o Série B nós não temos mais nenhum. É o Grêmio. Infelizmente. Infelizmente. Não, mas eu digo é que o Grêmio, independente em que série esteja, Não, é que pelo vai ser. potencial mercadológico do Grêmio, o Grêmio, por exemplo, em relação ao Gauchão ou em relação ao Banrisul, independente em que competição ele esteja, do ponto de vista mercadológico, o Grêmio tem ele entrega um retorno financeiro, um retorno de mercado. É diferente, né? Que é diferente, então por isso que eu não citei. Quando eu digo da Série B, a gente não tem nenhum que eu falo especificamente o Brasil. Sem ser Grêmio ou Inter, vamos dizer assim. Exatamente. Não, eu entendo. Mas que são patamares completamente diferentes, né? 70 mil do Imagina, Série D. imagina. E o custo, por mais que seja um custo mais baixo do que o Grêmio e o que o Inter tem, ainda assim, por 100 mil reais, tu não consegue nem tirar um lucro para pensar em investimento num jogador na próxima temporada. O Banrisul é 70 mil mês durante os meses de competição a partir do mês de fevereiro. Então, o primeiro recurso do Banrisul entra ali no dia 5 de março e ele vai até o último jogo da Série D. Quando termina a Série D, se tu não passar da fase de classificação, já termina ali no último Mas esse jogo. é mensal. Esse valor é mensal. O Banrisul, para times do interior, ainda é um patrocínio diferenciado. Já dá uma ajuda, então. Exatamente. Vindo mensalmente já dá uma ajuda. O Banrisul é o sonho de todo time do interior. É botar o Banrisul inclusive a gente agradece o Banrisul que tá com a gente aqui desde 2018. Pois é, há muito tempo já o Banrisul também nos graças apoia, a Deus, né? tá com a gente. Eu sei que é difícil de falar, né? Porque tu também daqui a pouco chega aqui, não, porque vai acontecer isso, aquilo e tal, e daqui a pouco o resultado de campo bota tudo por água abaixo. Mas dá pra dizer que o Aimoré tem um projeto de chegar daqui a pouco a uma Série B de Campeonato Brasileiro, Série C, Série B de Campeonato Brasileiro, como fez o Brasil de Pelotas também, e flertar com a elite do futebol? São Leopoldo completa 200 anos da imigração alemã em 2024. 2024 é o ano. Os imigrantes alemães chegaram em São Leopoldo em 1824, 25 de julho de 1824. Então, a gente olha com carinho essa data de 2024. A ideia do Aimoré é estar na Série C ou B. A gente sabe que está na Série B em 2024 precisaria subir esse ano na Série D, porque o Aimoré tem vaga garantida na Série D esse ano. Seria subir esse ano para a Série C, em 2023 disputar a Série C e em 2024 estar na Série B. A gente sabe que é muito ousado porque esses times todos que têm chegado na Série C e na Série B, eles passam um tempo aí de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos são poucos os clubes, como é o caso do Cuiabá, que tem uma passagem rápida por Série D, Série C, Série B e chegam, inclusive, como foi o caso do Cuiabá, na Série A. Normalmente, tu tem um período de maturação aí dentro da série ali que é de 4, 5, 6 anos. Esses dias, um time do Nordeste que subiu agora para a Série B, parece que estava 9 anos na Série C. Então, tu tem um tempo de maturação, porque tu vai pegando, as pessoas dizem, isso aí, às vezes, tendo dinheiro, se tu irrigar bem as contas do clube, tu pode montar uma superestrutura e dar um salto. Mas a tendência, com o caixa apertado como tu tem um período de maturação. O próprio Ipiranga de Erechim, que eu já falei, ele tem um estádio com uma estrutura boa, tem campo de treinamento e tem sofrido nos 2 últimos anos, quase subiu para a Série B, mas chega ali na reta final, patina. Então, isso leva um tempo. A nossa ideia é que, pelo menos na Série C, se a gente conseguir fazer um bom campeonato gaúcho esse ano, a gente pode fazer uma boa Série D e quem sabe, que também é outra pedreira. Às vezes a gente não se dá conta, mas a Série D começa com 64 clubes. Nossa. Só 4 sobem. É que nem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil começa com isso, 60 e poucos. Não, a Copa do Brasil é 80. É mais 80, ainda? é. Nossa.
Santa Cruz. Mas a Série D, tu tem a fase classificatória, são 8 clubes, tem jogos de ida e volta, então tu joga 14 partidas para classificar os 4 primeiros e daí começa o mata-mata. Aí, pô, tu classifica em quarto, tu já pega o primeiro de outro grupo e aí já começa o grau de aí já começa também. a ficar mais difícil, né? Então tu tem que tu tem que chegar no quarto mata-mata para são 64, classificam 32, desses 32 no primeiro mata-mata sobram 16, no segundo 8, no terceiro 4 e daí tu já tá... Deixa eu perguntar uma coisa, Ronaldo. Não era de se pensar, de se montar projeto para o clube empresa? Olha, isso é muito recente. Eu tenho lido bastante sobre o SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol, e até porque eu acho que isso tem muita gente que fala ainda assim sem ter pelo menos lido a lei. Eu acho que é a Lei 14.193 de 2021, que ela tem alguns aspectos bem interessantes. O pessoal às vezes fala, mas daí o cara vai mudar, vai fazer isso. Ela tem algumas coisas interessantes do ponto de vista de manter a tradição, a cultura, o escudo, o próprio patrimônio do clube. Com o clube ficam ações ordinárias em que ele tem poder de veto sobre algumas questões. Então, assim, a lei ela tem que ser bem estudada, mas eu acho que ela pode ser uma porta de entrada, buscando justamente, talvez não até empresas locais, mas quem sabe empresas que trabalhem com euro lá de fora, que queiram entrar no mercado brasileiro. A minha pergunta ela foi ela foi mais ampla, mas na minha cabeça, obviamente, não imaginei, sei lá, o presidente o senhor Gerdau lá. Como é que é o nome dele? É o seu Gerdau. O Johan. O seu Johan Peter virar presidente do Aimoré usando o dinheiro dele, que ele é um cara bilionário. Na verdade, eu imaginei, sei lá, por exemplo, agora o Spotify, que tá patrocinando o Barcelona, fechou um contrato de 3 anos por 280 milhões de euros. Tá? É um baita de um patrocínio. Mas daqui a pouco lá o dono do Spotify, cara, olha o Aimoré, tem um projeto muito interessante, projeto que pode ser muito rentável e colocar o Aimoré num patamar talvez hoje inimaginável e entra com investimento forte. Na Europa. O Bragantino, cara. O Bragantino foi isso aí. É que se a gente for o Bragantino foi isso. Era um clube que, cara, a cada ano o Bragantino tava se enterrando cada vez mais. Sim. E eles montaram um projeto que olha aí o que tá dando resultado já, cara. Os caras chegaram em final de Europa. Se a gente for pensar em Europa, ex-jogadores, vários clubes são de ex-jogadores. Né? Daqui a pouco pode rolar até algo desse sentido. O Ronaldo Fenômeno acabou sendo presidente do clube, né? E a Liga de Basquete também, americana, tem quase todos os clubes, quase todos os times que disputam são propriedade de alguém, o que não tira a paixão. Mas nesse primeiro momento, o que a gente vê é que as SAFs, as Sociedades Anônimas de Futebol, elas estão sendo vistas primeiro por aqueles que estão com a corda no pescoço. A gente vê falar assim, o Cruzeiro, né, o Ronaldo Fenômeno, acabou assumindo, se vê falar bastante que o Botafogo quer dar esse passo, daí se vê falar que o Vasco está pensando. Num primeiro momento são aqueles clubes que estão com uma situação financeira mais delicada, mas isso pode acabar acontecendo para outras equipes. No caso das equipes do interior, como é o caso do Aimoré, seria mais assim de uma empresa buscar assim, não, vamos pegar o Aimoré para se transformar num case de sucesso e daí o nosso nome está por trás e coisa. Então, isso é muito mais do olhar, às vezes, do investidor. Posso dar uma dica? Uhum. Se der certo, eu vou querer 10%. Tá gravado. Não, o que eu penso, tá? Eu já tentei ser jogador de futebol. Eu joguei no Grêmio, na escolinha, lá no Cristal, lá na Zona Sul. Sou morador de Canoas, nascido e criado em Canoas. E saía de Canoas, meu pai me levava toda semana lá no Cristal pra jogar, pra treinar. O máximo que eu consegui foi chegar no... Terra do Filipão.
Literalmente, né? O Felipão comprou Canoas, né? Literalmente, Comprou Canoas, né? Filipão, né? Um abraço pro Filipão. Já encontrei com o Filipão caminhando lá na rua, inclusive. A gente mora meio perto. A gente mora meio perto. Então, assim, eu já tentei ser jogador de futebol. Claro que eu tenho 40 anos, nós estamos falando de 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, muita coisa mudou. Mas eu acho que no interior, talvez não seja o caso do Aimoré, porque eu realmente não conheço as categorias de base e aonde eu quero chegar. Para poder falar sobre investimento de transformação de clube e empresa. Todo sonho do moleque aqui da nossa região, da nossa bolha, é ser jogador do Grêmio ou do Inter. Então tu vai nos peneirões, tu vai na escolinha, é uma multidão de crianças. E pra sair, a cada 100 crianças sai um. Talvez seja esse o número. Ou a cada 1000 crianças sai um. Não sei, talvez seja isso. Por que não montar um projeto do clube do interior, não, talvez no início, não focado para vamos alcançar a Série A do Brasileirão, mas montar um projeto de base, aonde aquele menino que não consegue ter o acesso no Grêmio e no Inter, vai ali no Aimoré. Porque tem uma base boa, tem uma estrutura boa, dá condição pro moleque. E a partir disso começa a sair quem sabe, os Ronaldinho Gaúcho, os Falcão da vida, os grandes jogadores acabam saindo dali. E aí acaba talvez gerando um retorno para esse empresário. Isso pode ser uma forma de vender um projeto. Né? O Aimoré a hoje... longo prazo, obviamente, né? O Aimoré hoje tem... na minha gestão, a gente retomou... O Aimoré tinha parado com a escolinha, só tinha praticamente o sub-20 e a escolinha mais... praticamente toda terceirizada, né? E na nossa gestão a gente retomou a escola de futebol. Hoje o Aimoré tem dos 5 até o sub-20, o Aimoré tem bastante. E organizado, e o clube assumiu o controle disso novamente. E quando a gente trabalha a ideia de buscar um parceiro de fora do Brasil, inclusive, ou de empresa, ou de clube de futebol, eu trabalho com a ideia, por exemplo, que uma grande saída para os clubes do interior era ter um primo rico lá fora. E aí, quando tu trata com essa questão do primo rico lá fora, ele não vai se interessar pelo profissional do Aimoré. Aí a gente tem que trabalhar a ideia, por exemplo, se eu quero buscar uma parceria com um time da Alemanha, o que eu posso entregar para ele é o seguinte: olha, vamos trabalhar a escola de futebol, onde tu pode prospectar, os jogadores terão preferência por jogar no time europeu. A gente tentou fazer isso com um time de Portugal, mas não deu certo. A gente vem trabalhando há alguns anos a ideia de que possa ter algum parceiro justamente na Alemanha, por ser São Leopoldo o berço da imigração alemã, da gente ter alguma parceria em termos de o Aimoré tem parceria com tal time da Europa, a partir da escola de futebol, que é isso que tu diz. Sim. Porque isso é mais fácil. Por quê? Porque ele vai ver ali uma possibilidade de buscar algum jogador talentoso do Brasil e de um retorno de investimento também. Que investimento para ele em euro é relativamente baixo, para nós é elevado, mas para ele é baixo. Para ele é baixo, e o retorno financeiro grande. O problema que tem da escola de futebol para os times do interior, que não tem essa parceria que a gente ainda teria que construir, é que quando tu forma o jogador, se ele aparecer muito cedo, tu ainda não conseguiu ter ele com vínculo com ele acaba sendo levado por alguém para uma equipe maior. E quando ele chega na idade ali que tu pode fazer contrato com ele, ou tu faz contrato de 3 anos, ou tu faz contrato de 3 anos, ou se tu fizer como os times do interior normalmente fazem, o contrato para 1 ano, e ele estoura, e ele aparece, com 6 meses ele já pode fazer um pré-contrato com uma equipe grande, então tu não consegue vender. Então tu tem que ter um contrato longo. Bom, a própria dupla Grenal, né? Quando vê que aparece um jogador ali que vai se destacar, o que o Grêmio faz? Fez agora com o Ferreira recentemente, estende o contrato, que é para garantir que ele não saia de graça. E os times do interior, então, quando o atleta chega na idade de fazer o contrato, ou tu faz de 3 anos o contrato, ou se ele aparecer, tu perde ele, porque com 6 meses ele faz um pré-contrato. Então, tu tem uma decisão difícil a tomar. Quando ele chega na idade, tu faz um contrato de 3 anos, e tu às vezes não tem... Qual é a idade? Ali, com 18 anos...
18? Com 17, 18 já pode fazer o contrato. Mas eu digo assim, ó, com 18 anos tu faz um contrato com o atleta e ele não rende, tu fica pagando ele, tu fica com ele preso por 3 anos. O orçamento é sempre muito apertado, não adianta. Essa é a questão financeira. É. Então, às vezes, tu fica com o atleta aí 3 anos, aí diz, não deu, mas vai dar mais. Daí tu faz por mais 3, tu fica 6 anos, e o atleta, se tu não conseguir vender E quando tu viu, foi meio milhão. E quando tu viu, foi o dinheiro investido e tu não recupera mais. Então, perfeito. A decisão é muito difícil. É verdade. Então, o que tu tem que ter, assim, ó, num primeiro momento, a gente tem a escola de futebol. Se tu tiver um parceiro forte financeiramente, tu tem que qualificar essa escola de futebol buscando formar atletas realmente competitivos e que possam ter um olhar de Brasil, de Série A ou de Europa, ou até de mercados emergentes para o futebol, como é o caso da Ásia. Tu tem algum... Então, tu tem que ter esse olhar, porque daí... Estados Unidos, eu acho, também, né? O próprio Estados Unidos. Aliás, Estados Unidos, esses dias eu vi uma entrevista de um brasileiro que está atuando lá, ele é executivo de um clube de futebol, e a gente sempre pensa que os americanos devem ser uma fortuna. Eles têm uma série de regras de fair play, até por exemplo, o Douglas Costa. Tem muitas regras lá. O Douglas Costa, ele foi para lá, eles podem ter 2 atletas diferenciados, como é o caso do Douglas Costa, mas o Douglas Costa, por exemplo, para ir para lá no padrão que ele estava aqui no Grêmio, o patrocinador ou o proprietário da equipe, ele tem que bancar a diferença do salário, porque é 600 mil... Tem o teto e não passa o teto. Exatamente. Não pode ter o extra. Pra mim, a regra lá, a melhor que tem... Pra mim, assim, o esporte americano, de uma forma geral, ele é muito interessante e ele sempre valoriza a educação. Formação do atleta. Né? Exatamente, cara. A formação. Perfeito. Isso, pra mim, seria uma das revoluções do esporte e da educação no Brasil. Tu vincular isso. Uhum. Os próximos Ronaldo Fenômenos, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, enfim, esses caras virem lá já com a educação como é nos Estados Unidos. Cara, isso pra mim seria espetacular. Eu acho que a gente nunca vai chegar nesse nível. Porque é trabalhando cultura. tudo dá, né? Porque é cultura. Lá é cultura isso. É cultural. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.